Muito bem, muito boa tarde. Boa Sejam muito tarde. bem-vindos. Estou aqui com a Célia Godoy, com o Almir Vicentini, para mais uma edição do Universo Educação. Quero agradecer ao Almir, como sempre, pelo carinho, pelo cuidado com a curadoria. Hoje vamos falar de um tema super importante, muito buscado, eu acho, né? Um dos trend topics aí de educação, que é a aplicação da neurociência na pedagogia. E eu queria começar, como sempre, lendo a mini bio do Almir Vicentini, e daí passando a palavra para ele para perguntar o motivo da escolha dele dessa conversa que a gente vai ter hoje, desse tema que a gente vai ter hoje. O Almir Vicentini é mestre em educação pela PUC, tem uma extensão por Harvard em Leaders of Learning, uma segunda extensão no MIT em Design Thinking for Leading and Learning, uma pós-graduação em administração, é bacharel em física, tem uma licenciatura em pedagogia, é conselheiro e membro titular do Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul, e é coordenador e professor de pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na Estácio, e no Centro Universitário São Camilo. Além disso, é diretor pedagógico do Colégio Santana. Almir, conta pra gente, por favor, o motivo da escolha desse tema e da nossa convidada super especial de hoje. Muito bom. Primeiro, novamente agradecer a Carol pelo carinho, pelo afonseio, por nos permitir esse espaço de troca de ideias dentro da educação, né? Um universo tão gigante, um universo tão cheio de novidades, um universo tão desafiador. E trazendo o tema falando sobre neuroeducação, falando sobre educação, fazendo essa junção, como a gente estava comentando um pouco antes de entrarmos ao vivo, uma coisa hoje não consegue viver mais sem a outra, né? A pedagogia hoje, ela depende dessas novas possibilidades, né, para que a gente entenda os desafios do século XXI, as demandas do século XXI. Então, eu fiz questão de buscar uma pessoa especialista nisso, apaixonada pelo assunto, que é a Célia. A Célia nos dá o prazer de estar conosco hoje. E brincadeiras à parte, durante a semana nós conversamos, eu descobri que nós somos quase parentes, né? As pessoas que ela conhece também são muito próximas a mim e a gente ficou muito feliz ainda, mais ainda. Então, Célia, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pelo teu empenho, por você fazer parte deste momento. Muitas pessoas que já estão entrando conosco, que são admiradoras do seu trabalho. Espero que a gente consiga, nessa uma hora, falar de um assunto tão extenso, tão importante, que é a neurociência, né? Trabalhando junto com a educação. Seja muito bem-vinda. Muito bem, vou agora então fazer a apresentação da mini bio da Célia Godoy. A Célia é mestre em psicologia social, é pedagoga, pós-graduada em metodologia e didática do ensino superior e dificuldades de aprendizagem, é especialista em supervisão escolar, orientação educacional e recursos humanos e tem um aperfeiçoamento pela USP em fundamentos da coordenação pedagógica e fundamentos das áreas do conhecimento. César, desculpa, Célia, conta pra gente, por favor, a sua relação com pedagogia e neurociência e como que essas duas linhas se adaptam aqui ao nosso tempo atual, nosso novo tempo, nosso novo normal. Abre o microfone, Célia. Boa tarde a todos, sintam-se grandemente acolhidos, é com muito carinho, sempre com muito amor que eu faço esses trabalhos, amo falar sobre educação e principalmente mostrar práticas que realmente funcionem, estratégias de ensino que funcionem. Eu sou professora há muitos anos e toda a minha vida vivi na sala de aula. E todo o tempo, numa inquietude muito grande, vinha buscando alternativas, alianças, para que a sala de aula tivesse efetivamente um papel não só para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, mas também das relações humanas, das questões da vida, como organização de uma carteira, cuidado com seu material, enfim.
quando, ainda em sala de aula, eu já estou aposentada há 22 anos, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, e depois fui trabalhar em escola privada, escola confessional, fui para a Rede SESI, escolas cooperativas. Eu pude perceber nessa transição de diferentes escolas que algumas questões elas estavam sempre presentes. Havia algo em comum nessas escolas. O que havia de comum é que havia meninos que pensavam de forma muito diferente e professores que tinham um trabalho, às vezes, mais ou menos amoroso, mais ou menos intenso, que produziam atividades muito assertivas para a construção dos saberes desses meninos. Então, nessa trajetória profissional, que eu comecei aos 17 anos, e trabalhei em 11 periferias, 11 lugares remotos de São Paulo, comunidades muito carentes, havia determinadas especificidades. Ao me aposentar e migrar para outros modelos de escola, eu percebi que as mesmas questões que estavam presentes lá na escola pública persistiam. Ou seja, em escolas muito bem formatadas financeiramente, vamos dizer assim, alguns meninos também não aprendiam. Algumas aulas também eram muito chatas. Em outros lugares, eu também percebi que não havia vínculos de afeto profundos entre determinados professores e seus alunos. Então, comecei a fazer alianças. Eu queria compreender, de alguma maneira, como aprendiam as diferentes mentes, os cérebros em comuns, vamos dizer assim. Então, fui estudar e fazer aperfeiçoamento e depois a primeira pós-graduação em dificuldades de aprendizagem, porque eu não conseguia compreender por que havia essa permanência de meninos colocados do lado, no canto, ou fazendo o mesmo tipo de prova. Isso ainda enquanto professora. E depois, quando migrei, fui estudar mais ainda. Para outras escolas, fui estudar mais. E assim fiz aliança com a psicopedagogia, com a psicologia e depois com a psicologia social. E ainda assim, com os avanços das tecnologias, com a questão da maravilhosa BNCC, que traz para cada um de nós um olhar diferente, um olhar mais aprofundado de como essas habilidades e competências precisam verdadeiramente ser colocados, os meninos colocados em atividades capazes de potencializar essas habilidades, de desenvolver efetivamente essas habilidades, veio a pandemia. E nesse momento de pandemia, comecei um trabalho todo, primeiro semestre, fazendo algumas lives, aprendendo, a usar diferentes plataformas. Encontrei um amigo meu, que hoje é amigo, neurocientista, Fernando Lauria, me procurou. Disse, professora, a senhora ama o que faz. Me chamou de senhora. A senhora ama o que faz. E eu queria fazer uma live com a senhora. Então, foi meio sem querer, mas aí já estudava neurociência como pela curiosidade, né, pela inquietude que eu tenho para descobrir melhores alternativas e formas para que se efetive realmente uma aprendizagem capaz de mover os meninos. De professores que consigam inspirar esses meninos. Eu, como professora, nas escolas carentes, por exemplo,
Primeiro vinha o vínculo, depois o afeto, e depois o encantamento para descobrir e aprender. Mas isso porque eu sou assim. Isso é meu modo de ser, mas existem outros modos. Então, com a presença do Fernando Nauria, que é um cientista, um neurocientista, começamos a desenvolver esse trabalho. E cada vez mais temos encontrado, como vocês verão agora na apresentação a seguir, momentos incríveis, encontros, alianças entre a pedagogia e a neurociência. Então, em outras palavras, a pedagogia, por si só, não consegue mais responder e dar cabo de todas as questões que envolvem o fazer pedagógico. É claro que jamais ninguém neste mundo conseguirá substituir cada um de nós, que somos professores. Nós somos únicos, imprescindíveis, prioritários, maravilhosos, e nessa pandemia todos estão super de parabéns, porque também se reinventaram, se dedicaram e continuam se dedicando, sendo exemplo de superação. Só que eu preciso alargar a minha compreensão enquanto professora. Eu preciso buscar alianças para que eu possa compreender este menino, compreender o modo de pensar, de ser, porque cada um tem um percurso de formação. E assim essa aliança surgiu. E temos aprendido, tanto o Fernando como eu, alternativas e atividades capazes de criar links, de ampliar a mente, tão plástica, tão maravilhosa. Eu vou passar uma apresentaçãozinha para vocês, eu vou pedir para Carolzinha subir. Então, esse casamento é um casamento entre duas ciências. E antes de começar efetivamente, eu quero primeiro, que eu esqueci no início, de expressar a minha gratidão a você, Almir, a você, Carol, em nome da universidade, e às pessoas que estão aqui conosco. Minha gratidão, a gratidão é a alma da palavra muito obrigada. Então, eu sou imensamente grata e é uma honra para mim estar aqui. Por quê? Porque assim eu exerço o meu ofício e cumpro a minha missão, que é ser professora. Então, vejam, essas alianças estão se formando, estão se constituindo. Por que você não quer passar? Vamos lá. Pronto, voltou. Então, eu trago para iniciarmos essa reflexão um poema que eu gosto muito, é do Drummond. E ele diz: eu queria uma escola que lhes ensinasse a pensar, a raciocinar, a procurar soluções. Eu também queria uma escola que ensinasse a conviver, a cooperar, a respeitar, a esperar, saber viver em comunidade, em união, que lhes dessem múltiplos meios de vocês se expressarem cada sentimento, cada drama, cada emoção. E na imagem ao lado, vocês veem um professor tecendo cada fio desse poema. A escola sozinha é capaz de absorver todas as informações do mundo? É capaz? Não é mais capaz. Uma escola que ensina conteúdos conceituais, em sua maioria. Nós temos, como professores, heranças da era industrial. A sala de aula é um espaço, que aliás estamos com muita saudade, mas é um lugar de gente, como diz meu querido amigo Paulo Freire. É um lugar de gente, mas é um lugar que tem cérebro.
é um lugar que tem mente, é um lugar que tem alma, é um lugar de sinergia, empatia, de desenvolvimento de habilidades. E aí entra a neurociência. É uma aliança, porque assim que você compreender, como professora, que cada estímulo, que cada atividade é capaz de criar criar sinapses neurais, mais envolvidos esses meninos estarão e mais contemplado estará a realização do seu trabalho. Então, ela está puxando esses fios para tecer com a neurociência. Na realidade, a neurociência alarga a nossa compreensão do ser humano que nós queremos formar. Porque nós precisamos pensar a respeito do que fazemos. E a primeira pergunta que vem à minha mente, como professora, e quando faço as assessorias nas escolas, eu faço uma pergunta simples: que ser humano essa escola quer formar? Qual é a missão dessa escola? Esta pergunta, ela desencadeia e norteia todo o nosso trabalho na sala de aula. Ela direciona o nosso planejamento, a maneira que construímos a aula. Este ser humano calado, sentando um atrás do outro, já não mais é possível. Não é mais possível. Meninos engolindo conteúdos de apostilas gigantescas, não é mais possível. Então, a mim, como professora, cabe defender a pedagogia no sentido de que ela inexiste, a educação inexiste sem a pessoalidade, sem a individuação, que é o professor. É ele que faz acontecer, mas nós precisamos, e aí vem uma pergunta, porque a neurociência traz contribuições científicas, baseadas em análises, em ferramentas, em PET scans, para mensurar a importância da estimulação para a ampliação do nosso cérebro. Então, a pergunta é: de que forma isto acontece? E nós temos, então, aqui um lugar chamado Lugar da Parceria. Assim que obtivermos os dados, assim que estudarmos e compreendermos o funcionamento do nosso cérebro, saberemos com certeza como tornar a aula um lugar de aprendizagem efetiva. Eu divido, por exemplo, isso já tem num livro, um livro que eu escrevi há 16 anos atrás, Avaliação Nossa de Cada Dia. A aula precisa ter foco. Eu aprendi com o papai, ele me disse quando peguei o diploma, que era o sonho de uma vida, toda uma vida sonhando em me formar como professora, de uma família muito carente financeiramente. Papai me disse um dia: filha, você vai entrar na sala de aula. E lá é um lugar que tem um monte de gente. Como você vai fazer isto? Você precisa ter foco. Você precisa saber por que está fazendo isto que vai fazer. Então, a partir desse questionamento do papai, ou sugestão, eu construí 4 eixos para a sala de aula. O professor ministra um conteúdo, ele tem que se perguntar: o que eu quero que o meu aluno faça com este conteúdo? Quando ele faz essa pergunta, ele pode responder para si mesmo: olha, eu quero que o meu menino, que o meu aluno expresse, verbalize, chamado o eixo da comunicação, seja comunicação de afeto, corporal, pela linguagem verbal, pela mímica, mas ele quer que este conteúdo ministrado se reverta numa aprendizagem da comunicação.
E depois tem o eixo da memória, e aí a neurociência vem complementar de maneira absurdamente maravilhosa. Tem também o eixo da resolução de problemas. Se você quer que o menino identifique, associe, ou você quer que ele relacione, identifique, observe. Então, o terceiro eixo, a resolução de problemas, ou desenvolvimento de competências. E aí também entram os socioemocionais, a questão da empatia, da cooperação, do conhecimento de si mesmo. E ainda um quarto eixo, que é o eixo da criatividade. Então, a pedagogia, não sei se tem alguma pergunta, será que tem? Tem pouquinhas pessoas, mas elas são preciosas, eu conheço essas meninas lindas. Então, a pedagogia, ela é uma ciência que trata dos métodos, da didática, de tudo isso que está na tela, do ensino, da aprendizagem, de caminhos metodológicos, enfim, da prática ou praxis docente, e sempre carrega uma concepção teórica. Então, aquele ser humano que eu mostrei lá atrás, todos enfileirados, guardadinhos dentro de um vaso, todos iguais, numa homogeneidade absurda, tem por trás uma concepção teórica, aquela imagem, né? Que é uma concepção teórica comportamentalista. Mas existem outras concepções teóricas que, aliadas ao desenvolvimento, se for Piaget, a interação, a zona proximal do desenvolvimento, se for Vygotsky, a questão da emoção e do afeto, por Vallon, e assim, entre tantos outros. Então, essa é a fotografia da pedagogia. Agora, tiramos uma foto muito embrionária ainda, porque tem milhares de outras bolinhas. A neurociência trabalha muito a questão da memória, porque os meninos, eles não retêm. Como o conteúdo é muito grande e as aulas, via de regra, são testadas nas avaliações, então os meninos têm por hábito só estudar para a prova. Não se criou uma cultura do estudante. O menino é um aluno. Aluno todos são quando se matriculam. Mas ser estudante é ter um alto compromisso com o seu próprio aprendizado. Então, a neurociência trabalha muito a questão da memória de curta e longa duração. Trabalha com a individualidade cerebral, como cada cérebro único. Trabalha também com a questão da aprendizagem em processos de interação e em estimulações. Trabalha com as janelas de oportunidade. A neurociência trabalha com a questão da plasticidade cerebral, dos desafios, das hipóteses que esses meninos vão se constituindo, vão construindo ao longo da sua trajetória como estudante. Trabalha também ativações cerebrais, trabalha com embasamento científico, porque eles estudam cientificamente para ter as respostas de como o cérebro aprende e quais áreas são estimuladas. É pena que o Lauria não esteja por aqui, porque ele fala isso divinamente bem. Mas eu estou falando, como eu estou aprendendo, eu também estou muito lindamente passando para vocês o que eu já compreendi. E aí, nós temos um lugar onde essas duas ciências formam a aliança, chamado a morada da aliança, que é o espaço da sala de aula. Só que não é só o espaço, é um lugar que, quando entra um professor e entram meninos diferentes, se constitui ali, deixou de ser espaço, deixou de ser sala de aula e se constitui num solo sagrado, um lugar
de pessoas que se interconectam, que trocam, que têm sintonia, sinergia, que estão juntos, unidos para o bem comum. E o bem comum qual é? Efetivação da aprendizagem. Nós sabemos que o Google jamais substituirá um professor, mas quaisquer informações, informação pela informação, eu tenho no Google. Se eu quero saber hoje quais são os maiores rios do Brasil, eu dou um clique e o Google me fala quais são. Mas esta parceria, nesse lugar chamado solo sagrado, será apreendido na medida em que houver sinergia. Então, olha isto, claro que não vai dar para falar hoje, mas esse é só um primeiro ensaio. Fernando e eu temos muitos slides desse, onde estamos construindo as alianças. A Thelminha quer que eu fale do lugar sagrado. O lugar sagrado, Thelma, é o lugar onde a entrega. Ali nessa bolinha, eu vou tentar mostrar aqui, ó, nessa aqui, ó, onde está a minha seta, que nós chamamos de humana docência e pedagogia da presença. Esse lugar sagrado é um lugar que não tem julgamento, é um lugar que não tem discriminação, é um lugar de aprendizagem, dialeticamente falando, em duas vias. É um lugar sagrado porque entra um professor que é presença, que trabalha a pedagogia da presença. E o que é essa pedagogia? É o entendimento e a compreensão dessas diferenças individuais, de maneiras diferentes, dos cérebros incomuns que ele tem na mão, e que ele precisa, sim, olhar e desenvolver e construir novas alternativas e novas possibilidades. O lugar sagrado é um lugar mágico. Eu creio que ele pode ser constituído como um dos templos dessa vida. Porque nós, professores, somos feitos à imagem e semelhança. Eu creio que fomos tocados por Deus, e Deus nos disse: você estará na Terra para que você possa ampliar, valorizar, acolher, entender, compreender e se constituir como ser humano. Todas as dificuldades e os acertos e erros que eu cometi na minha vida, a maior parte deles foi dentro do solo sagrado. E se tornou solo sagrado porque era meu sonho. E todo mundo que sonha algo realiza nesse lugar sagrado, nesse solo. Então, aqui eu tenho muitas alianças, muitas questões. Essa bolinha verde, bem aqui, ó, eu esqueci de pôr o mouse andante. Quanto mais um professor estimula o aluno, e estimular é lançar desafios, é trabalhar com a pedagogia de projetos, trabalhar com as 10 fases de aprendizagem colaborativa, trabalhar pela resolução de problemas, trabalhar com levantamento de hipóteses, trabalhar com aprendizagem significativa, maior será o desenvolvimento cerebral desta criança. Célia, posso te interromper só um minuto, né? Pela construção que você está fazendo. Está muito complicada. Não, pelo contrário. A Thelma também, manda um abraço para ela, Simone. A Thelma foi minha coordenadora, super gente estudiosa. Thelma, eu quero agradecer a Thelma. Sabe por quê? Porque a Thelminha é uma preciosidade que fez curso comigo e graças a ela, inicialmente, eu estou aqui. Exato. Thelma, receba meu abraço. Eu sou muito grata, viu, querida?
Que linda, muito obrigada, Thelma. Ela é linda. Ela que Então, então eu queria te colocar numa seguinte questão, né? é, Você falou muito sobre o chamado novo modelo de professor, né, que tem que conhecer aí, na realidade, os modelos de aprendizagem, as inteligências múltiplas, as tem. competências socioemocionais, ele tem que saber lidar uma série de situações que ainda, dentro das escolas de pedagogia, não se faz, né? Porque eu trabalho na universidade, a gente não tem isso dentro dos nossos currículos. Então, eu te pergunto hoje, o que é ser um educador nos dias de hoje? Quais são os principais propósitos que a gente tem que observar? Eu creio que, em primeiro lugar, Almir, obrigada pela pergunta, muito preciosa. Eu creio que, em primeiro lugar, antes mesmo de responder como deve ser ou o que esse professor precisa ter, eu creio que nós estamos vivendo um momento, Almir, viu, Carol, também, querida, muito precioso no sentido de que a pandemia nos coloca um novo olhar para nós mesmos, sabe, Almir? Um novo olhar para o meu tempo, um novo olhar para as coisas que me importam, um novo modo de ser pessoa. Porque eu creio, Almir, que antes mesmo de uma renovação curricular, eu sei que está distante o currículo da formação, para o que é necessário hoje, nós estamos muito atrasados nesse sentido, muito aquém, porque um novo modelo é uma nova dinâmica de metodologias ativas de ensino remoto, de ensino híbrido, de aula invertida, tantas coisas que temos para fazer, mas estamos aprendendo, só que talvez o básico precisa ser resgatado. E quando eu digo básico, é o autoconhecimento, Almir, como ser humano, de quem eu sou, de como eu vejo a vida. Porque eu creio muito que quando eu piso o solo sagrado, se eu for um professor alegre, entusiasmado, criativo, inquieto, curioso, estudioso, eu vou entrar com toda essa bagagem. Então, o que eu quero dizer é que até mesmo antes de readequar, realinhar ou construir um novo currículo de formação, tem N coisas que possam ser realizadas nesse sentido. É preciso que cada professor repense primeiro se é isso que ele quer e que ser humano ele está sendo. Porque o modo que eu sou pessoa, naquilo que eu acredito, naquilo que eu busco, fará diferença na sala de aula. Então, em outras palavras, Almir, não é sendo poética ou lírica, não. É uma realidade. Isso eu tenho lidado com muitas pessoas, com dores, com crenças limitantes, enfim, com uma série de dificuldades que entram para a sala de aula e dão aula. Vamos começar a aula hoje, silêncio, chega, o conteúdo é esse, isso existem aos milhões, nós somos o penúltimo lugar na OCDE. Então, assim que a pessoa fizer uma recomposição de si mesmo, um reolhar de si mesmo, aí chegamos na sua formação. Claro que há uma defasagem e precisa ser urgentemente revisitado esse lugar de formação da pedagogia, para a formação de educadores. Há também um outro papel dos gestores, nas escolas, de revisitar o seu projeto político-pedagógico, fazer aquela pergunta que eu fiz lá em cima, afinal, a nossa escola quer o quê? Que ser humano nós queremos formar aqui? E, além disso, também, vamos dizer, disponibilizar uma formação em serviço. No processo de identidades, nós nos constituímos pela estabilidade e pela transformação. A nossa estabilidade, ela não pode ser solidificada ou virar uma pedra pelos anos que trabalhamos. Ela tem que ser transformada. E hoje está na hora
da escola fazer da sala de aula um solo sagrado de pessoas que se amam. É impossível você dar aula se você não tiver amor pelos seus meninos. É impossível. O cérebro responde a esses vínculos e esses afetos. Assim, quando você dá uma atividade criativa, assim, quando você põe para ele se expressar. Então, todas as minhas áreas cerebrais serão ativadas numa aula de descoberta de fascínio e tal. Então, é preciso revisitar a mim mesma, voltando, retomando. Revisitar a mim mesma e perguntar o que eu quero, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão e como eu tenho praticado essa missão por meio do meu propósito de vida. Seres humanos mais inteiros darão aulas mais inteiras. Segundo, revisitar o currículo das universidades, porque elas não estão em consonância com esse momento que estamos vivendo. De profissões que desaparecerão daqui a 10 anos. E tantas outras inéditas virão, e afinal não sabemos ao certo para que estamos preparando esses meninos. A minha neta tem feito várias entrevistas realizadas, ela está fazendo moda mais velha. E a pergunta que fazem de maneira subliminar é se ela tem bom humor, se ela sabe trabalhar em equipe, com dinâmicas, né, de grupo, se ela sabe trabalhar em equipe, se ela tem resiliência para passar pelas dificuldades e se ela é criativa. São esses 4 pontos em todas as entrevistas que ela tem realizado. Isso é verdade. Então, a escola tem que pensar sobre isso. E o gestor pensar numa formação que seja mensal para revisitar a concepção teórica, a visão de ser humano, o modelo de gestão da sala de aula, como é a diferença entre habilidade e competência, como é que se desenvolve isto, trazer a neurociência para dentro da escola. Eu vou usar toda a tua experiência para você aconselhar 2 profissionais, 2 professores. Aqueles que são professores executivos e os professores que são emocionais. Qual é a linha de equilíbrio para os 2? Olha, na realidade, a pergunta é maravilhosa. Eu poderia ainda acrescentar mais 2, 2 tipos de professores. Eu tenho a impressão, assim, é muito relacionado aos perfis comportamentais. Então, eu tenho, sim, um professor que é altamente executor, vamos dizer assim. Então, é uma pessoa que entra, faz, cria, faz dinâmicas na sala de aula, constrói, é rápido. Mas eu também tenho um professor que é altamente comunicador, que fala e não centra sua atenção. Eu também tenho um professor planejador, que fica ali esmiuçando a aula com detalhes. E tenho também um professor analista, que tudo para ele é em cima de uma... ele é metódico, né? Agora, são 4 tipos que divergem do que você me perguntou, mas eu só quis trazer como contribuição. Então, o professor... Assim, se eu for só emoção, não vai funcionar. Porque senão eu vou voltar lá para o apriorismo, para o romanticismo, e vai virar um ensino laissez-faire. Onde cada um faz o que bem quiser. E aqui os meninos... Porque protagonismo não é os meninos mandarem na aula. Não é os meninos determinarem todos os rumos. Os meninos precisam de disciplina, precisam de ordem, precisam de ídolos. E, se for ao contrário disto, eu vou ter um ensino como se fosse aqui um funil despejado sobre a cabeça, e também não vai funcionar. Um não vai aprender porque não se criou vínculos, e o outro só vai aprender a fazer o que quer porque ficou só na emoção, no afeto e no vínculo. Este equilíbrio é necessário que se apresente em todas as aulas e que eles venham juntos em aliança.
porque eu tenho que, sim, conquistar o meu aluno, mostrar para ele essa importância do processo de ensino e de aprendizagem, mostrar para ele que tudo que ele está vivendo, aprendendo, faz parte da vida. A matemática é vida, a história é vida, a língua portuguesa é vida, porque eu tenho percebido, pessoas, que os meninos saem, Almir, posso ser muito sincera, você sabe disso, que eu sou franquérrima. Os meninos saem da escola, Almir, sem saber escrever. Os meninos saem da escola sem saber ir para uma entrevista. Os meninos saem da escola sem falar inglês, salvo as escolas bilíngues. Então, a pandemia agora, ela coloca para a gente um lugar de silêncio, de reflexão, porque não basta querer inovar, é preciso que a mudança encontre sentido. E essa aliança entre pedagogia e neurociência, ela se consolida na medida em que eu, consciente como professora, que determinada atividade vai incidir sobre o lobo frontal, e que as minhas funções executivas de planejamento farão com que este menino se organize, arrume um guarda-roupa, organize seu próprio material. Isto, sim, eu acho que é um novo tempo. Um tempo em que eu tenho a consciência da área que eu mobilizo, né, e desenvolvo, amplio em sinapses para que este menino se torne um ser humano mais feliz, de um novo tempo e mais vivo. Eu não sei se eu respondi. Excelente. Vou deixar a Carol falar um pouquinho, porque ela está muito quietinha hoje, Carol. Carol. O Almir aqui não está me deixando. Eu cada vez mais, desculpa, Célia, que eu tirei a sua tela, eu ia voltá-la. Aí agora a tela mudou, não sei se você trocou aí no seu computador. Toda vez que a gente fala aqui de educação e de pedagogia, eu me conscientizo mais ainda, né, do papel do professor, que é uma figura tão importante, né, faz parte da vida de todos nós, e essa tristeza de quando você pergunta para um jovem, né, qual é a profissão que ele quer seguir, poucos deles falam da profissão de professor, né. Eu tive, a minha mãe foi professora do estado, e minha sogra foi professora, meu sogro foi, todos professores de educação física. Mas a minha sogra chegou a ser diretora, se aposentou como diretora de escolas públicas. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu achei muito importante, assim, a gente tem feito várias falas, né, sobre educação e para educadores, mas acho que você foi a primeira que colocou claramente essa necessidade do professor se conhecer, saber a que veio, né, e de como essa consciência vai passar ou não vai passar. E daí eu queria te fazer uma pergunta sobre o ensino, porque é lógico que o dinheiro não quer dizer nada, né? Você está numa escola pública ou numa escola privada, não é garantia, você tem que fazer essa pesquisa, né, de qual é a atmosfera dessa escola em que você vai colocar o seu filho, e eu acho que esse é tema de uma outra conversa, né, porque acho que nós como pais, a gente procura errado, né, a gente olha os indicadores que não são nenhum desses que a gente está conversando aqui, e a gente escolhe buscando uma coisa e esperando receber outra, sem saber que o que a gente quer receber é outra, né, então a gente vai lá e olha quem passou no vestibular, em que curso passou, né. Visito muita escola que tem estampado, tem uma escola assim que quando eu entrei eu falei, mas gente, o que são esses nomes todos nos degraus? A escola tinha 5 andares e todos os degraus eram
nomes e profissões, assim, mas era medicina, e o ano, né? Eu falei, mas o que é isso? É homenagem a alguém? Não, todo ano a gente pinta e escreve de novo os nomes dos alunos que passaram em medicina e em direito. Nossa, e quem passou em música? E quem passou em pedagogia, né? Ah, não, esses os pais não se estimulam quando eles vêm, então a gente não coloca. E eu acho que isso é só um reflexo, né? Não é? Eles não estão fazendo isso à toa, eles estão fazendo isso porque isso é o que a gente olha. Mas essa é uma conversa. A pergunta que eu queria te fazer é da questão da escola pública, né? Quando você... A gente é um país que depende muito, eu acredito muito na educação como um fator de mudança para isso tudo que a gente fica indignado quando olha, né? A gente não vai mudar do dia para a noite, a gente precisa dar educação, dar acesso, dar repertório, né? E aí um sistema público que tem esse professor que passa num concurso, e eu ouvia isso muito a minha sogra contando as histórias do desamor dos professores, e ela era diretora de uma escola de periferia, e aí ela contava muito da diferença das crianças que vinham de manhã para as crianças que vinham à tarde, até da própria falta de cuidado que a família tinha com a criança, e aí essa criança já era uma criança que vinha de um ambiente negativo, e aí ela chega lá e ela encontra um professor que humilha, que xinga, que grita, que não está lá porque tem essa relação de anjo na terra, que devia ser, né, de acolher, de educar, de compartilhar. E eu tive muitas conversas com a minha sogra, porque ela falava, eu não posso fazer, eu posso conversar, eu posso fazer reunião, mas tem muito pouco que eu efetivamente posso fazer se esse professor que é concursado, que se sente na segurança daquele trabalho, ele sente que ele pode fazer o que ele quiser ali, né? Qual que é o caminho que você enxerga? Porque para a gente reformar o país, a gente precisa de educação. Para a gente reformar a educação, a gente precisa reformar o professor. E vem dessa base. Eu achei lindo isso que você falou, dessa relação amorosa, né? É óbvio que a gente precisa ter isso por qualquer trabalho. Se você está trabalhando com seres humanos, com crianças ainda, né? Você pode ser tudo ou pode ser nada para elas. Como que a gente toca isso num sistema como o nosso, Célia? Olha, daria mais 5 lives. Imagino. É uma pergunta que parece um polvo com vários tentáculos. Eu vou responder de uma maneira mais objetiva possível. Vamos pensar no mundo. A gente está vivendo num cenário antes da pandemia. Por Bauman, ele traz a questão da modernidade líquida. Um lugar de seres humanos hedonistas, consumistas, individualistas, de um lugar de seres humanos com relações que escorrem pelas mãos. Nada é para durar, nada tem estabilidade, não tem... Então, aí estávamos com esse mundo, por isso a palavra novo normal, tomara que não volte, porque nós estávamos muito anormais. A gente não estava bem. A humanidade estava muito feinha. Então, se há guerras, se há brigas, se há discórdia, se há pobreza, se há desigualdades sociais, porque nós, seres humanos, constituímos o mundo com as nossas ideias, com os nossos amores, sentimentos, com tudo. O mundo está feio porque nós estamos feios. Então, a pandemia veio e falou, sossega, para de correr, pensa. Por isso, eu cresci tanto, Carol. E por isso, nos meus cursos que tenho ministrado por aí, eu tenho insistido primeiro em cuidar do professor, em cuidar de quem cuida. Porque um professor é um ser humano. E, hoje em dia, para mudarmos os cenários dessa modernidade líquida, para uma modernidade amorosa, evoluída, mais humana, para um mundo melhor, isso não é uma utopia, e eu trabalho nisso há anos para
para ver isso acontecer para os filhos dos meus netos estar num lugar melhor, sabe? Então, nós seres humanos, gente, eu percebi que eu estava quase virando uma centopeia, porque eu tinha não sei quantos mil pares de sapato, eu não preciso mais. Então, eu cresci como ser humano. Então, eu acho que é hora de nós, como professores, no papel social de professores, de pais e tudo isso, valorizarmos o que é essencial. E o que é essencial? É o nosso autoconhecimento, é a quebra das nossas crenças limitantes que adquirimos lá com os nossos pais. Eu não consigo, eu não posso, tudo é ruim, que difícil, eu não aguento mais. Isso é muito comum em ambientes de escola. Pessoas queixosas que reclamam, enfim. Tá. Então, diante desse mundo e diante da possibilidade que nós temos de nos revisitarmos, aí começa uma nova história. Começa uma nova história em relação a eu, professor. A minha vida, Carol, foi dentro de solos sagrados, chamávamos de favelas, agora comunidade carente, aqui de São Paulo. Eu vi suicídio, eu levei tiro. Eu fui chutada por aluno que tinha dificuldade, que a mãe tinha amarrado ao pé de uma mesa. Eu fui perseguida, enfim, mas eu converti, reverti, reorganizei aquilo. Então, a meu ver, não existe diferença de uma escola para outra na maneira de se dar para o aluno. Eu consegui pintar a minha sala de aula com pais que estavam prontos para criar encrenca. Eu consegui fazer comunidade, parar de jogar sofá no rio. Por isso eu amo o que eu faço. Então, entenda, eu posso ter um professor na escola de 15 mil reais por mês, mas que não tem alma, que ele faz de conta. Ele é um ator interpretando aquilo, mas ele não quer saber de vínculo, de encheção, de nada. Não é porque aquela escola tem 15 mil de mensalidade e eu posso ter um menino de um lugar super remoto e que tem um professor que tem alma. A diferença está na alma, não está no lugar, sabe? É claro que existe outras. Se um professor dessa escola caríssima, chiquérrima, faz algo, o pai, como pagante, vai ter um surto. Na escola pública, não. O pai engole, ou o pai ameaça de uma outra forma. Mas nós, que nascemos com a alma de professores, não importa o lugar. Agora, é preciso investir em políticas públicas? Sim. Continuar a formação permanente de professores? Sim. Aprendermos cada vez mais sobre metodologias? Sim. Talvez revisitar as questões de didática, do que é essencial. Talvez, eu vou falar uma coisa que, se não puder, depois vocês cortam a gravação. Pararmos de virar, temos que deixar de ser reféns de uma avaliação externa que robotiza as escolas. A escola dos degraus, para mim, não disse nada. Mas, se essa escola que eu tivesse ido visitar, ela me dissesse, dá uma olhada como as crianças colocam a mesa para o café da manhã. Digo, meu Deus, que coisa linda. Então, os exames externos nos deixam como marionetes. A escola particular é refém dos exames externos. É refém dos sistemas de ensino. Tem escolas que tiram o seu próprio nome para pôr o nome na placa de um sistema de ensino.
escolas que não têm caráter, que não têm identidade, que não têm força, não têm legitimidade para constituir o seu fazer em seu próprio nome. Por isso, eu acho que os estudos só de pedagogia não mais servirão. Eu preciso entender como o meu aluno pensa, eu preciso compreender quais atividades farão com que ele tenha um melhor desempenho, não só acadêmico, de vida, de relação, como ser humano, porque todo o afeto que eu demonstro precisa realmente afetar o cérebro, a mente, o coração, a ação desse menino. Estamos formando o quê para quê? Eu creio, minha neta que faz moda, minha filha disse, mamãe de Deus, olha o que a sua neta escolheu. Isso vai fazer o quê? Eu digo, vai fazer com que ela seja feliz. Mas é difícil esse mundo. Eu digo, nada é difícil quando você tem um sonho. E o que falta para nós, talvez seja sonhar mais. E quer saber, Carol e Almir? Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Para nós comandarmos e revolucionarmos uma nação. Uma nação. Só há competição, só há cursinho, só há vestibular, porque o nosso país, infelizmente, é um país de funil. Por isso essa luta insana. Imagine se esse funil fosse fechado e todas as universidades estivessem à disposição dos inúmeros talentos das escolas ribeirinhas, dos lugares remotos desse país, que eu já andei esse Brasil inteiro e já chorei demais por onde passei, por tanta desigualdade. Imagine se esse funil acaba e se todas as universidades estariam disponíveis. Como a escola que tem ranking e dá importância para este ranking sobreviveria? Diga para mim. Fica aí uma pergunta no ar. Eu não sei se eu respondi. Porque uma pergunta dá um discurso de 5 horas. Você já viu, né, Carol? Eu acho que tudo isso que você colocou, Célia, são inquietações de quem trabalha com gestão, quem trabalha com uma educação realmente séria. Você está muito refém dos grandes grupos e as famílias também, até por falta de informação, por falta de compromisso, acabam entrando nessa batida, né? Então valorizam realmente o que a gente chama lá, né, os 3 grandes, né, que ou é medicina, ou advocacia ou engenharia. Fora esses 3, não serve para mais nada ficar na escola, como a Carol disse, né? Nossa, entrei em primeiro lugar na pedagogia da USP, as pessoas, poxa, que pena. A frase é assim que a gente acaba ouvindo, né? Sim. Infelizmente. Mas a gente tem que lutar contra isso, né? Sim. Mas é assim, Carlos, quer falar alguma coisa, Carlos? A gente chega praticamente no final, né? Eu quero falar que eu tive um insight agora, nesse momento. Desceu da nuvem. Ai, a gente está montando, eu trabalho muito com isso, né? Com poder propiciar, poder ajudar os jovens a escolher o que eles querem fazer. Ai, que lindo. E tratar aquilo que eles querem fazer como um hobby, como um trabalho e não como um hobby. A gente chama de job, porque é hobby com job, e tem que ser assim, né? Você tem que ser feliz naquilo que você trabalha, e isso passa muito pelo apoio e pelo conhecimento que os pais têm. E a gente está montando, por conta da BNCC, o Almir me deu uma super ajuda com isso, a gente está montando um curso de 40 horas para oferecer para as escolas sobre formações em carreiras na economia criativa. Porque tem muita carreira que os professores não conhecem, e daí, como os professores não conhecem, eles não conseguem ajudar. E eu trabalho muito com aquele perfil de aluno que é mais artístico, que é aquele aluno que é o underdog da sala. Que rabisca toda a carteira, tem o cabelo rosa, escuta a música o dia inteiro.
Esse é o perfil de aluno, né? E esse é o perfil do mundo, Carol. Então, eu já tive tanta experiência assim de ver jovens que, quando eu comecei a conversar, estavam tão assim oprimidos, né? Que os pais estavam tão chateados de falar: pô, você escuta música, só joga videogame, vim aqui conversar com você porque ele me encheu muito o saco, que não sei mais o que fazer com esse menino. E aí o menino começa a estudar o que ele gosta e vira um avião, Então eu estou montando para poder entregar para as escolas esse curso gratuito que vai falar sobre possibilidades de carreira para os jovens abrirem a cabeça. Mas o insight que eu tive agora é que eu preciso fazer uma versão desse curso para os pais também poderem entender essa coisa da missão, né? Para perder o medo. Porque eu fiz arquitetura, eu sou formada em arquitetura. O meu pai teve um chilique quando eu falei que eu ia fazer arquitetura, porque ele trabalhava em banco, ele achava que eu tinha que... É meio loucura isso, né? Assim, porque a gente traz a herança. Ou os pais querem que você seja aquilo que eles são, ou eles querem que você seja aquilo que eles não conseguiram ser. É bem por aí. Se a gente não ajudar os pais a entenderem, esse cenário que a gente vive, ele muda o tempo todo, né? Ele é fluido. Se a gente não se conectar com o que está acontecendo, a gente fica obsoleto em um ano. Você não sabe mais o que o mercado está fazendo. Sim. Essa coisa de internet das coisas, machine learning, inteligência artificial, isso muda tudo. E os pais muitas vezes não conhecem essa realidade. Daí eles ficam inseguros. Então, ele nunca mais sai. Concordo totalmente. Ele está instalado. Mesmo porque a minha neta de 7 aninhos, já não é assim, é assim. Eu vou levantar este vídeo para você, uma linguagem. Eu olho para ela e digo: Senhor, eu preciso. Todo dia eu aprendo, mas ela tem muito mais bagagem do que eu. Eles não Nasceu digital, né? Nasceu digital, né? Nossa, a gente precisava pegar fogo e não tem nenhuma carteira lá dentro. É verdade. Não precisava ter carteira, precisava ter alas, estações. Eu chamo que você fala de pedagogia da nuca. Pedagogia da nuca tinha que acabar, né? Tinha. Acho que agora acaba. Que se Deus quiser. Forçado, né? Na base da dor. Vou montar isso e vamos conversar, que eu acho que se a gente ajudar os pais e até os professores, a gente ajuda, né? Mas eu sinto muita falta desse apoio dos pais na ajuda, e concordo tudo o que você falou, número, gênero e grau sobre as escolas, mas eu ouvi de um diretor de escola falando: eu quero acreditar em tudo isso que você está falando que é possível, mas eu tenho muito medo de perder meus alunos, porque no final do ano, se eles não passarem nos vestibulares que os pais querem que eles passem, eu fico sem escola. Então, o que eu faço? Pois é, mas eu acho que não dá para a gente ficar olhando e só falar: é assim, tá bom, é assim, o que nós vamos fazer, né? Como é que a gente... A conivência é pior do que a revolução. Porque se você mostra outros caminhos, os pais não são culpados, tadinhos. Eles sonham com alguma coisa que eles querem ou perpetuar ou que aconteça. Célia, eu sou educadora. Quando eu tive meu filho com 2 anos de idade, o meu marido me convenceu a escolher a escola olhando o ranking de Enem. E eu coloquei o menino na escola que tinha um ranking bacana, para depois de 2 anos tirar e colocar numa escola que eu nunca tinha considerado, porque não era uma escola grande, era uma escola que não fica publicando lista de Enem e tal, e hoje eu olho e falo: nossa, que bom que eu coloquei, que bom que isso me aconteceu para poder tirar, e ele está um ser humano maravilhoso por causa dessa escola. Sabe o que a neurociência nos ajuda, Carol? Comprovadamente, fazendo lá os exames, os testes, PET scan, que o menino emocionalmente estável
com autoconhecimento, autocontrole, tudo, conhecimento, dos seus sentimentos, das suas emoções, ele vai para o vestibular e passa. O menino que ele só decora para aquele momento, e não vai nem para a memória mais de longa duração. Ele treme, e ao tremer ele esquece. Isso a neurociência também nos ajuda a perceber. Então, seja pioneira, e se precisar de alguma contribuição, eu me ofereço. Vamos falar. Almir, já estouramos total o tempo. Vamos ter que marcar outra, e aí a gente chama o Fernando Lauria para falar com a gente também. A gente faz aqui nós 4. Ele não conseguiu entrar, porque é um precioso. Ele está fazendo uma apresentação de um trabalho lá na USP. Vamos combinar uma outra data que vocês possam, e aí a gente volta a falar disso. Amplia essa discussão, bacana. Por todas aquelas bolinhas, você sabe que dá um curso de pós-graduação. Pois Cada bolinha daquela é uma aliança e uma explicação do nosso cérebro em funcionamento pela ativação. É maravilhoso esse trabalho. Tá bom. Célia, eu queria muito te agradecer aí pela disponibilidade, pelas informações, por trazer para a gente assim, as reflexões, além de profundas, necessárias, né? A gente precisa realmente, a cada momento, convencer mais pessoas de que o mundo realmente, principalmente na educação, mudou. A gente não pode mais trabalhar com o que vínhamos fazendo. Eu acho que a pandemia, na realidade, ela escancarou essas dificuldades, né? Eu acho que o que ela fez de bom foi isso. Ela jogou na nossa cara para dizer, falei que estava ruim, está pior do que eu estava falando. Então, assim, obrigado agora. Obrigado mesmo pela tua presença, pela tua generosidade, pela tua simpatia. Tá bom, Carol? Queridos, muito obrigada. Carol, amei você. Almir, muito obrigada, amei você. Para quem esteve conosco, para quem assistiu depois, fica aqui as contribuições singelas de uma pessoa que ama o que faz e que defende a bandeira do professor para um mundo melhor, para transformar pessoas. E, possivelmente, fazendo isso, teremos um mundo mais humano, mais inteiro, mais justo, mais humano. Fiquem com Deus. Minha gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Célia, muitíssimo obrigada. Adorei a conversa. Vamos marcar a próxima. Estou saindo super inspirada. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Almir. Terça-feira que vem estamos aqui de novo. Tchau, 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 pessoal. Prazer muito grande. Foi muito bem falado pelo Fabinho. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Muito obrigada.